Programa Lar Feliz. Apresentação: Pastor Welby Souza. Todas as terças-feiras às 14 horas. O programa Lar Feliz é um programa da Igreja Batista Brasa, que fica na rua Governador Ivo Silveira, 648. Nossos cultos são aos domingos e quartas, às 19 horas. A Deus com alegria. Boa tarde, queridos. Estamos aqui mais uma terça-feira com o programa Lar Feliz. Como vocês puderam observar na vinheta, o programa Lar Feliz é um programa da Igreja Batista Brasa, que fica ali na rua Governador Ivo Silveira, na estrada que vai para o Amacho 648. Nossos cultos são aos domingos e às quartas, às 19 horas, 7 horas da noite. Hoje estamos com uma meditação a respeito de gerações, aquilo que nós herdamos e aquilo que nós iremos passar para os nossos filhos. Gostaria de estar meditando durante esse tempo num texto com vocês, queremos ler agora e compartilhar uma porção da palavra de Deus para que ela abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, a tua família, como é o nome do programa, Lar Feliz. O objetivo de Deus quando constituiu a família é que o nosso lar, a nossa família, fosse uma família edificada sobre a rocha, uma família feliz. Não essa felicidade que é momentânea, que muitas vezes nós sentimos prazer em algumas coisas que fazemos ou participamos. Não, mas uma felicidade constante. Quero ler uma porção do texto bíblico, depois quero colocar um louvor para que nós possamos estar comentando na próxima fase do programa aqui. No livro de Êxodo, no capítulo 1, no verso 8, diz o seguinte: Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele a seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Esses dois versículos. Vocês já prestaram atenção nesse texto? É um texto tão pequeno, uma porção tão pequena da palavra de Deus, mas que ele diz assim: subiu ao Egito um novo rei, ou um novo faraó, dependendo da sua versão, que não conhecia José. Quero colocar agora uma música e voltaremos com um comentário em cima dessa palavra. Que Deus te abençoe. Não é o fim, tem jeito para o nosso amor fora de mim. Admitir que tudo terminou. Quem sabe a gente agora acerta pra valer tudo que no início não conseguimos fazer. Vou assumir, sou réu, confesso por amor, quebro em mim o orgulho que nos afundou pro abismo do oceano, mas em mim ainda restou o último suspiro pra gritar: confesso, amor, que fui uma criança sem notar. Fiz da nossa história um momento pra brincar. Cansei de ser menino, descobri que era você, minha estrutura, razão do meu viver. Preciso te mostrar que eu cresci. Estou no fundo de um abismo sem poder sair. Leva minha vida para a superfície agora, e que Deus abençoe essa nossa história. Estamos novamente com o programa Lar Feliz, nesta tarde de sol, e estamos falando sobre gerações, né? Temos um texto ali de Êxodo 1:8, onde fala que se levantou uma geração que não conhecia José. Bom, no decorrer dessa história nós vamos ver que o povo se torna escravo, porque agora se levantou um faraó, um rei que não conhecia José. E o que isso tem a ver com a nossa casa, com a nossa família nos dias de hoje? Nós podemos perceber que, como pais, se nós nos calarmos e nós não falarmos às pessoas que estão ao nosso redor, aos nossos filhos,
principalmente a nossa casa. Se levantará na nossa casa uma geração que não conhece a Deus, que não conhece o fundamento, que não conhece os princípios, que não sabe por que nós muitas vezes agimos de um certo modo, por que nós praticamos, por que nós cremos, por que seguimos não uma religião, mas seguimos os ensinamentos de Jesus. Sabe que em outro texto, lá em 1 Samuel 3,18, fala de uma profecia contra a casa de Eli. Eli era um sacerdote responsável pelo culto de adoração a Deus. E ele, por oferecer sacrifício, ele não corrigiu a casa dele. Ele não falou com seus filhos, ele não orientou da maneira correta. E isso teve um dano. Isso teve a família dele, as gerações futuras receberam uma palavra profética que não seria de bênção, vamos dizer assim. Em 1 Samuel 3,18 fala que Eli, quando escutou isso do menino Samuel, que todo mundo conhece a história, que quando Deus chama ele 3 vezes na madrugada, e o profeta ele orienta ele a falar com Deus, e ele no outro dia pede para que Samuel compartilhe com ele aquilo que Deus falou. E a palavra foi muito dura. E Samuel não queria falar isso com ele por respeito. Mas aí ele pede para que ele fale, para que ele compartilhe. Então, depois de Samuel ter contado essa história, ele fala assim. Então ele disse, lá em Samuel 3,18, na parte B, vamos dizer assim, versículo: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Você já imaginou isso? Alguém ter a consciência que está fazendo alguma coisa errada, e isso prejudicará os seus filhos, prejudicará toda a sua descendência, comprometerá a herança, o propósito de Deus. E ele declarar uma palavra, dizendo, boa é essa palavra, que Deus lhe faça que parecer melhor. Sabe, nos dias de hoje, por mais que nós não venhamos usar as mesmas palavras, mas nós temos feito isso com a nossa casa e os nossos filhos, nos calando diante de situações que nós precisamos, como homens, como mulheres, como família, ter um posicionamento correto. Muitas vezes, em busca de uma paz aparente, nós não conversamos, nós não compartilhamos daquilo que a palavra de Deus fala. Sabe que nós podemos ver que as gerações estão se tornando cada vez mais corrompidas. Muitas vezes pela tecnologia, não que a tecnologia seja boa ou má. A tecnologia em si, ela não carrega a maldade ou a bondade, mas sim quem a usa, quem a utiliza no seu dia a dia. O que mais me choca nesse texto de 1 Samuel 3,18 é a falta de atitude de alguém que está errado, não reconhecer o seu erro, não observar que aquilo será prejudicial, porque a falta, o calar-se, o concordar com a situação vai fazer com que as próximas gerações venham colher um fruto amargo, desagradável, que muitas vezes nós somos responsáveis. Sabe que eu aconselhando um rapaz certa vez, e eles eram um jovem casal, e ele estava para abandonar sua casa e tinha um filho pequeno, e eu conhecendo a história das gerações da família dele. E eu pude compartilhar com ele e perguntar se ele gostaria que o filho dele herdasse aquela estrutura de família. Famílias com os lares destruídos, pessoas machucadas, filhos vivendo um pouco com o pai, um pouco com a mãe, sem estrutura nenhuma, sem ninguém para orientar, sem ninguém para, muitas vezes, para orientar no que é certo, porque quando um pai vai corrigir o filho numa família onde os pais são separados,
a tendência dele é espirrar para o outro pai, para aquele que não vai repreendê-lo. Já muitas vezes, quando o lar estruturado já é assim, imagina quando uma família está dividida. Então eu perguntei para ele se ele queria isso para o seu filho, se ele queria a mesma vida que ele via na vida da sua mãe, que ele via na vida dos seus tios, e pudesse observar que a única pessoa que quebrou esse ciclo foi uma das suas tias, que aceitou Jesus e se converteu ao Evangelho e estabeleceu que dentro da sua casa, na sua aliança, Deus seria a parte principal. E eu disse para ele, tu vai deixar, tu uma pessoa com mais idade, um homem já com uma certa estrutura e entendimento, não foi capaz de quebrar o ciclo dessa maldição de gerações na tua casa. E vai transferir isso, essa responsabilidade, para o teu filho de 2 anos, para que quando ele cresça, ele possa observar e corrigir. Será que nós temos sido homens o suficiente para ver aquilo que nós trouxemos de bagagem lá da nossa família, que a nossa esposa vem com essa bagagem da casa dela também, e nós podemos observar e ver que isso tem uma continuidade na história de gerações das nossas famílias, para que nós pudéssemos quebrar, para que nós pudéssemos interromper esse ciclo vicioso. Sabe, muitas vezes as pessoas chamam de hereditariedade isso. A Bíblia fala em maldição. Muitas vezes nas gerações. Imaginem uma corrida daquela de 400 metros, revezamento de passar o bastão. Quando uma das pessoas que estão ali preparadas num certo local daquela pista, esperando que o bastão venha a ser passado para a mão dela, para que ela continue a caminhada e possa passar o bastão para a próxima. Você já se imaginou correndo essa carreira e passando esse bastão para o próximo, da sua linhagem, ou daquelas pessoas que lhe escutam, daquelas pessoas que lhe observam? Tem uma história da minha vida que eu levei 3 anos para contar, de tanta vergonha que eu tive. Sabe, eu vim do interior e eu fui morar na capital durante um tempo. E eu estava caminhando numa rodovia, numa BR, procurando uma entrada para a estação de trem. E quando eu vi, existiam casas à minha direita e à minha esquerda, e eu fui costeando, indo pela lateral do muro desse trilho de trem, desse trilho de metrô. E quando eu lembrava na minha mente que existia uma entrada para a estação, pelo lado de fora, uma escada, e eu comecei a caminhar. Quando eu vi, as casas começaram a sumir, e eu me deparei no meio da rodovia, com os carros andando em alta velocidade, sem acostamento, eu, a minha esposa e uma das minhas filhas. E as pessoas passavam, buzinavam, sacudiam a cabeça, e nós seguíamos caminhando pensando, por que eles estão fazendo isso? E eu com aquela imagem fixa de que existia uma escada que me levaria a uma estação do metrô para que eu pudesse entrar, e eu comecei a caminhar. E aí, daqui a pouco eu comecei a interpretar aquelas buzinas, aqueles sinais de luz, que as pessoas não estavam entendendo, porque eu estava caminhando com a minha família naquela estrada, onde qualquer acidente, qualquer coisa que ocorresse, nós seríamos prensados no muro do metrô. Mas até então aquilo não tinha me passado na cabeça, eu já tinha caminhado uma distância considerável. Quando eu olhei para trás, vinha vindo uma pessoa. E aí aquilo fortaleceu mais ainda dentro de mim a convicção que existia um acesso ao metrô por ali. E eu caminhei mais durante um tempo, escutando as buzinas, o pessoal me olhando atravessado. E a minha filha era pequena na época, eu acho que tinha uns 6 anos no máximo. E aí daqui a pouco eu parei para resolver esperar essa pessoa para perguntar para ela sobre se nós estávamos muito longe desse acesso ao trem. Aí quando ela se aproximou, eu olhei para ela e perguntei: olha, você sabe se existe um acesso ao trem por aqui? Ela olhou para mim e disse: não. Eu disse: mas você está vindo para cá, você está indo para onde? Eu disse: não, eu vi vocês caminhando nessa direção e resolvi vir.
eu peguei a minha família, voltei envergonhado, né, por ter cometido essa gafe, vamos dizer assim, e passei 3 anos sem contar essa história de tanta vergonha, aquilo que eu expus à minha família e o pior que poderia ter acontecido. Só que Deus me ensinou uma lição disso. Por mais que você não se considere um espelho, por mais que você trilhe um caminho que não espera que os outros vão atrás de você, sempre tem alguém observando, sempre alguém seguirá os seus passos. Sabe, eu estava indo por um caminho de morte, eu estava seguindo um caminho de morte, não existia, era muito além dali aquela entrada que eu já tinha visto, e a qualquer momento a nossa vida podia ser ceifada. E quando eu parei para perguntar orientação para alguém que estava no mesmo caminho, essa pessoa disse: não, eu desconheço, eu vi vocês vindo para cá e vi atrás, eu não conheço essa pessoa, mas eu sei daquilo que Deus falou comigo, aquilo que eu tenho que construir, a direção, os meus passos, tudo aquilo que eu edificar não no sentido só fisicamente de construção, mas aquilo que eu ensinar, o alicerce que for estabelecido, que foi lançado não por mim, mas por Deus, e o qual eu construo, sou um dos construtores, e a parte que me cabe a construir é dentro da minha casa, na minha família, na vida das minhas filhas, e você nos seus filhos, na vida da sua esposa, do seu esposo. E para mim não basta uma palavra apenas, que nem ele falou aqui. Ele é Deus, ele sabe o que faz. Eu acho que nós, como homens, nós devemos reconhecer quando erramos e devemos procurar aceitar. Talvez hoje você já esteja colhendo um fruto de um erro, um fruto de uma aliança não estabelecida em Deus. Talvez hoje você não tenha um lar feliz. Talvez o seu lar não seja um lar estruturado. Mas cabe a você estabelecer na sua geração, no teu tempo, aquilo que Deus irá fazer, aquilo que Deus começará a construir, para que outras gerações possam colher, para que você comece a desfrutar daquilo que foi plantado por você. Sabe, nós podemos ver várias histórias na Bíblia, não apenas a minha, mas várias histórias de pessoas que começaram bem. O próprio profeta Samuel, grande homem de Deus, um dos grandes vultos do Antigo Testamento. Mas quando o povo pediu um rei, ele se chateou, ele ficou magoado, vamos dizer assim, com isso. E o povo disse: os teus filhos não seguem o teu caminho. Você já parou para pensar naquilo que você tem edificado do teu filho? Aquilo que você vai deixar para ele como herança? Falam numa herança espiritual, uma herança de caráter, uma herança moral. Talvez você não tenha muitas posses e não tenha uma herança para deixar para ele física, mas eu falo numa herança moral. Eu quero agora colocar outro louvor e gostaria de te fazer refletir sobre essa situação. Como você tem visto a sua família? Será que você tem edificado sobre a rocha? Será que a semente que você está lançando hoje, ela produzirá uma boa colheita para os teus filhos, para os teus netos? Vamos ficar agora com uma música e voltaremos. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor.
família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Voltamos com o programa Lar Feliz e estamos falando sobre gerações, né? Aquilo que cabe a nós, no nosso tempo, na nossa geração, deixarmos de legado para os nossos filhos, para aquelas pessoas que virão após o nosso tempo de vida aqui. Daqui a 100 anos, nós não estaremos aqui, as crianças que estão nascendo hoje provavelmente não estarão mais vivas, mas aquilo que você edificar no reino de Deus, aquilo que você plantar de um legado moral, de um princípio estabelecido por Deus, isso prevalecerá. Porque a própria Bíblia fala isso dela mesma. É isso aqui: passarão os tempos, passará o sol e a terra, mas a minha palavra permanecerá. Nós lemos o texto de Êxodo 1:8, onde fala que se levantou uma geração que não conhecia José, e o povo se tornou escravo por causa dessa falta de comunicação, dessa falta dessa passagem de informação, de que quem tinha sido José, aquilo que José representou. E depois lemos o texto de 1 Samuel 3:18, onde fala que Eli escuta a profecia contra a sua casa, que fala que os seus descendentes seriam escravos, que mendigariam, e ele no final diz assim, diante da palavra de Deus: Ele é Deus e Ele sabe o que faz. Você já pensou nisso? Todos os pais que eu conheço, eles desejam o melhor para os filhos. Eles desejam que o filho tenha um futuro melhor, ele deseja que o filho tenha uma condição melhor. Mas esse pai aqui, e ele receberia essa notícia, e ele teria confirmação dessa profecia, melhor dizendo, no dia em que os seus 2 filhos morreriam, e eles morreriam no mesmo dia. E vejam que esse homem, com o tempo, ele se tornou cego. Sabe, isso tem sido uma característica no nosso tempo. A cegueira, muitas vezes, moral. A cegueira, aquilo que no nosso caráter, que era correto, tem se tornado incorreto. Aquilo porque nós usamos o jargão: todo mundo faz. Isso não é errado, todo mundo faz. Mas lá no nosso interior, a consciência moral nos fala do que é certo e do que é errado. Eu estava falando antes de termos colocado a música sobre, talvez vocês estejam enfrentando algum problema na sua família, né? Algum problema no seu relacionamento, algum problema com seus filhos, com a sua esposa, por causa que não foi tratada essa questão de geração, nem na sua vida, na vida da sua esposa, e talvez você não esteja passando um legado correto para os seus filhos. Sabe que muitas vezes nós que levamos uma vida de comunhão na igreja, muitas vezes nós vemos os nossos filhos abrindo mão dos nossos valores por valores que não conduzirão para um bom futuro, porque nós não soubemos administrar. Quem sabe os teus filhos não têm te obedecido. Quem sabe o teu esposo não reflete aquilo que tu gostaria. Quem sabe a tua esposa não tem agido de uma forma que você considere aceitável. Talvez não seja uma forma respeitosa. O que você quer para sua casa? Eu gostaria de estar orando contigo. Talvez você esteja enfrentando uma situação de luto, talvez você esteja enfrentando uma situação de separação, talvez realmente a sua casa esteja em ruínas. Mas eu quero dizer que nessa noite, Deus colocou na tua mão um cajado, Ele colocou aquele bastão que eu falei da corrida, para que você passe para a próxima geração. A próxima geração espera que você passe esse bastão. Por mais que eles pareçam não escutar, por mais que eles pareçam estar alienados, mas eles esperam que você passe, porque mais adiante eles vão dar valor à tua palavra, se ela for uma palavra verdadeira, se ela for uma palavra que edifique, se você construir alicerçado na palavra de Deus, o teu lar será um lar feliz.
Eu quero orar pela tua vida, pela tua casa, pela tua saúde. Quero te agradecer por mais um dia de audiência no programa Lar Feliz. Deus, nós queremos colocar a vida dessas pessoas que estão escutando agora o programa Lar Feliz. Senhor Deus, que toda a família que herdou dos seus pais, que herdou dos seus antepassados um legado, Senhor. Um legado moral, muitas vezes, destruído, distorcido, Senhor. Que hoje não tem um lar estabelecido nos teus princípios. Um lar que revele a tua paz, que revele a tua graça, que transpareça o teu amor. Pai, pessoas se encontram enfermas nas suas almas, Pai, no seu físico, muitas vezes pelas preocupações da vida. Pessoas têm tirado a sua própria vida, Senhor, por não saberem administrar aquilo que a vida colocou diante de si. Pai, nós queremos nessa tarde, Senhor, interceder por cada casal, por cada filho, Senhor, que se encontra nas drogas, Senhor, e as suas mães e os seus pais têm clamado, têm investido todos os seus recursos para que o filho volte à consciência. Pai, nós queremos orar pela nossa geração. Pai, que o Senhor venha restaurar o teu fruto, que o Senhor venha restaurar o futuro, que o Senhor venha restaurar os princípios, os valores, que o Senhor venha restaurar, Pai, a visão daquelas pessoas que estão cegas, Senhor. Abre os nossos olhos, Pai, nós precisamos ver aquilo que o Senhor tem para a nossa casa. Nós precisamos ver, Pai, aquilo que a semente que plantasse, Senhor, a semente que o Senhor plantou um dia no nosso coração. Pai, restaura a família, Pai, que está em ruínas. Restaura, Pai, o relacionamento de marido com mulher, de pais com filhos, Senhor. Atrai, Senhor, com os teus ensinamentos as pessoas, para que nós possamos edificar um lar feliz. Que a nossa geração seja uma geração que abençoe. Que a nossa geração seja uma geração que tenha um legado, Pai, que vai abençoar as próximas gerações. Que nós não venhamos nos calar, para que as próximas gerações não venham se tornar escravos, muitas vezes do serviço, outras vezes, Pai, da busca de uma satisfação pessoal, e não saibam viver em sociedade, não saibam viver a felicidade que o Senhor nos prometeu. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por essa tarde. Deus te abençoe, querido, tenha uma boa tarde. Fica com Deus nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Quero dedicar o meu lar a ti. Programa Lar Feliz. Apresentação: Pastor Welby Souza. Todas as terças-feiras às 14 horas. O programa Lar Feliz é um programa da Igreja Batista Brasa, que fica na rua Governador Ivo Silveira, 648. Nossos cultos são aos domingos e quartas, às 19 horas. A Deus com alegria.